estamos na presença daquele que fez todas as coisas, que criou todas as coisas, e não existe nada impossível. A tua presença é o meu maior valor. Oh, Senhor, em todo tempo nós somos gratos a Ti, Senhor. Só quero a Ti, nada além de Ti. Vem. 2026 é o ano que aqueles que carregam a luz de Deus vão chegar mais longe do que qualquer um pode chegar. Tudo que nós fazemos é para Ele. Você não precisa estar em um momento missionário para ser um missionário. Você precisa estar vivo. Nós não lutamos para vencer, nós lutamos na vitória daquele que já venceu. Todos nós já vencemos, a vitória já é nossa. Em breve, Deus vai responder às suas orações. Deus está formando você por dentro, amém? Haverá benefício de Deus sobre você, haverá benefício de Deus sobre você, restituição sobre você. Para que fique sabido de todos que Ele faz o que os homens não podem fazer, para que toda a glória pertença a Ele. Você herdou o privilégio de continuar aquilo que Ele começou. Chama-se igreja. Hoje nós estamos olhando para Ti, um povo que carrega a Tua imagem, a Tua semelhança, a Tua verdade, a Tua santidade. Erguemos nossas mãos hoje a Ti e Te adoramos. Nós estamos na presença daquele que fez todas as coisas, que criou todas as coisas, e não existe nada impossível. A tua presença é o meu maior valor. Oh, Senhor, em todo tempo nós somos gratos a Ti, Senhor. Só quero a Ti, nada além de Ti. Vem. 2026 é o ano que aqueles que carregam a luz de Deus vão chegar mais longe do que qualquer um pode chegar. Tudo que nós fazemos é para Ele. Você não precisa estar em um momento missionário para ser um missionário. Você precisa estar vivo. Nós não lutamos para vencer, nós lutamos na vitória daquele que já venceu. Todos nós já vencemos, a vitória já é nossa. Em breve, Deus vai responder às suas orações. Deus está
formando você por dentro, amém? Haverá benefício de Deus sobre você. Haverá benefício de Deus sobre você. Restituição sobre você. Para que fique sabido de todos que Ele faz o que os homens não podem fazer. Para que toda a glória pertença a Ele. Você herdou o privilégio de continuar aquilo que Ele começou. Chama-se igreja. Hoje nós estamos olhando para ti, um povo que carrega a tua imagem, a tua semelhança, a tua verdade, a tua santidade. Erguemos nossas mãos hoje a ti e te adoramos. Informamos que cultos e eventos realizados neste local poderão ser filmados e fotografados para fins de registro e divulgação da comunidade das nações. Ao permanecer neste ambiente, você autoriza gratuitamente o uso de sua imagem e voz em mídias digitais, redes sociais, transmissão ao vivo e materiais institucionais e publicitários da igreja. Caso não deseje aparecer, informe nossa equipe antes do início da gravação. Agradecemos a compreensão e Deus o abençoe. Olá, eu tenho um recado para você. Não escolha apenas uma graduação, escolha o lugar onde sua formação profissional é levada a sério, sem abrir mão dos valores que guiam sua vida. Na Faculdade das Nações, unimos o rigor da excelência acadêmica a um ambiente cristão que potencializa quem você é. Seja na modalidade presencial ou EAD, você terá acesso ao ensino de alto nível, projetado para preparar líderes que fazem a diferença na sociedade e no reino. As matrículas estão abertas. Comece sua jornada rumo ao futuro que Deus tem para você. Inscreva-se agora, faculdadecn.edu.br.
informamos que cultos e eventos realizados neste local poderão ser filmados e fotografados para fins de registro e divulgação da comunidade das nações. Ao permanecer neste ambiente, você autoriza gratuitamente o uso de sua imagem e voz em mídias digitais, redes sociais, transmissão ao vivo e materiais institucionais e publicitários da igreja. Caso não deseje aparecer, informe nossa equipe antes do início da gravação. Agradecemos a compreensão e Deus o abençoe. Nós honramos o teu nome, ó Pai. Sinta-se à vontade em nosso meio. Nós te adoramos, Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque tu és digno de toda honra, de toda glória, e o teu povo reunido, Senhor, te celebra. É hora de atravessar o Jordão. É hora de resplandecermos a luz de Cristo. É hora do sol da justiça. 2026 não é apenas um novo ano no calendário. 2026 é um novo tempo. Para que esse sol da justiça ele possa nascer sobre a sua vida, sobre o seu negócio, sobre a sua família, sobre os seus relacionamentos. Nós temos o dom da consciência e não só isso, nós temos liberdade, livre-arbítrio. Arbitrar é decidir, julgar, escolher. Nós temos um imenso poder de decisão. O reino de Deus está aqui nesse lugar. E onde o reino de Deus está, meu irmão, sinais, milagres, maravilhas, transformações acontecem em nome de Jesus. Boa noite, senhores. Tem homem aqui nessa casa? Tem legendário aqui nessa casa? Então vamos ficar de pé.
Essa é uma noite de levantarmos um altar de adoração ao Senhor. Josué 1:9 diz: ser forte e corajoso, não temas, não desanime. Nós homens precisamos andar juntos. Nós homens precisamos andar colados um ao outro. O homem só, ele é presa fácil. Então, se você está enfrentando alguma dificuldade, se você está enfrentando algum problema, é tempo de andar junto. Nós aprendemos no legendário a não deixar brecha. Você não pode deixar brecha na sua casa. Você não pode deixar brecha na sua família, nos seus negócios. Que você possa levar a reflexão agora aonde você precisa estar em Cristo Jesus, para que todas essas brechas sejam fechadas, para que você se coloque na presença de Deus de uma forma especial e única, para que Ele possa trabalhar na tua vida. Que o Espírito Santo esteja livre para operar sinais e maravilhas nessa noite aqui. Que Ele possa liberar sobre a tua vida a paz que excede todo entendimento. Que Ele venha sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios. Que Ele possa vir sobre o seu casamento. Pai, em nome de Jesus, feche teus olhos agora nesse momento. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Tu és aquele que nos fortalece, nos encoraja, nos tira o medo. Tu és aquele, Senhor Deus, que traz a realidade dos céus para a terra. Tu és aquele, Senhor Deus, que muda o nosso propósito, que fortalece a nossa vida. Pai, eis aqui os Teus filhos com mãos santas levantadas a Ti, ó Deus, em adoração ao Senhor. Pai, ouça o clamor dos Teus filhos nessa noite, Pai. Que venha, Senhor Deus, um tempo de prosperidade, de alegria, de romper. Que eles possam ver, Senhor Deus, a bondade do Senhor na terra dos viventes. Que eles possam ser prósperos nos seus relacionamentos, seus casamentos, nas finanças, na saúde. Pai, que venha um tempo de paz sobre a vida deles, Senhor. Nós declaramos a Tua bondade, Senhor Deus, sobre a vida de cada um desses homens nessa noite, Pai. Porque nós cremos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, sonhamos ou esperamos. Então vem, Senhor, vem, Espírito Santo, enche esse ambiente nessa noite. E se você consegue glorificar a Deus, dê uma salva de palmas a Ele nesse momento. Exalte ao nome dEle. Vamos louvar ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Nós te adoramos, Jesus. Nós glorificamos o Seu nome, Senhor. O Senhor é tudo. Levante as suas mãos e comece a bendizer o Cordeiro de Deus, porque Ele é santo. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos de canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra
Você pode aplaudir o nome de Jesus nessa noite. Cumprimente o irmão do seu lado, diga que bom que você está aqui. Pergunta o nome do seu irmão, diga seja bem-vindo a esse lugar. Estamos aqui celebrando o nome de Jesus. Pessoal, vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar. Com o quê? Com sua glória, com sua glória, com sua glória, com sua glória. Ei, fala-me, fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Todo dia, amor. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra ti. Vamos se mexer, vamos se mexer. Vai! Quando estou em tua, sai do chão. Dá vontade, vai! Dá vontade de dançar. Dá vontade de gritar. Dá vontade, corre! Diante de ti, dá vontade de pular. Olha, meu! Dá vontade de gritar. Dá vontade de correr. Dá vontade de dançar. Diga esse nome lindo, vai! Jesus! E eu quero te ouvir. Diga, toca-me. Toca-me, eu quero te sentir. Abre os braços pro Espírito Santo. Vem, vem e abraça. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Todo dia vai, todo dia é dia. Eu conto os segundos, eu conto os segundos só pra ti. Vai! Quando estou em, sai do chão, dá vontade, vai! Dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Diga esse nome lindo. Jesus, 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 aleluia, Santo, aleluia. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção
que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, exaltado, em meu coração não se vergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Erga a sua voz, declare isso. Em meu coração não se vergonhe, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, diga. Em meu coração não se vergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos,
ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Erga sua voz e diga: Ele me ama. O seu Pai te ama, meu amado. Ele me amou. Ele me amou. Eu quero isso mais uma vez. Ele me amou. Nos atrai a redenção. É um oceano, estamos o céu se une à terra, meu coração dispara. Não tenho tempo pra perder, correr sentimentos quando penso. Não tenho tempo pra perder. Não tenho tempo pra perder, correr sentimentos quando penso. Diga isso, não tenho tempo pra perder. Oh! Não tenho tempo pra perder, correr sentimentos quando penso que Ele me ama. Pega a sua voz e diga: me ama. Diga isso mais uma vez. Me ama. Mais um instante, feche os seus olhos e declare que Ele te ama. Feche os seus olhos e se lembre que Ele te ama. Eu sinto muito forte no meu espírito que hoje é um dia de batismo de coragem. Os homens que estão aqui estão sendo chamados para mergulhar em águas profundas e serem batizados em coragem. Ser forte e corajoso. Essa é a instrução do Senhor. Antes que uma terra seja tomada, antes que um homem comece a reinar, seja forte e corajoso. Nós passamos por um período agora de imersão.
Imersão fala de batismo, fala de mergulhar em águas mais profundas. E a Bíblia nos conta que Ezequiel 47, o Senhor dá uma visão para Ezequiel, onde um anjo o conduz a águas mais fundas. E hoje o Senhor está chamando cada um de vocês para caminhar e mergulhar em águas mais fundas. E se você acredita nisso, erga a sua mão, porque caminhar em águas mais fundas tem a ver com se permitir ser conduzido pelo Senhor. Quando você quer caminhar com as suas próprias pernas, tudo se torna mais pesado. Mas quando você vai em águas profundas, o Senhor pode te conduzir de forma mais leve. E o Senhor quer que você caminhe mais fundo, mas Ele quer que você caminhe de forma mais leve, entregando para Ele as suas preocupações. Salmo 68 diz que é Ele quem carrega os nossos fardos dia após dia. Isso significa que hoje Ele levou os seus fardos, significa que amanhã Ele os levará também. Mas queridos, só existe o Senhor conduzindo para aqueles que mergulham fundo com Ele. Então hoje, levanta as suas mãos e diz: Senhor, eu quero ir mais fundo. Senhor, eu me rendo a Ti. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Senhor, me batiza hoje com coragem. Com coragem. Com coragem para conduzir a minha casa. Com coragem para conduzir os meus negócios. Com coragem para largar aquilo que não está de acordo com o que o Senhor me ensina. Senhor, me dá coragem para largar os vícios. Senhor, nos dê coragem para caminhar contigo. Ei, se você quer caminhar em coragem, quer ser batizado em coragem, feche os seus olhos e comece a orar, e comece a buscar, e comece a clamar pela presença dEle, porque já está disponível para mim e para você. Como foi cantado aqui, Ele nos ama, Ele nos ama, e um Pai que nos ama nos conduz em amor. Então, queridos, levanta a sua voz nessa noite e louva o mais alto que você puder, e declare que Ele te ama. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Maravilha! Dá uma salva de palmas aí se você sente de verdade que Ele te ama. Amém. Pode tomar o seu lugar, pode se assentar. Você que está aí mais para trás, se quiser chegar aqui para frente, você ficar mais perto aqui da unção. Quero que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, eu vou ler dos versículos 3 a 9. Marcos capítulo 4, versículo 3. Escutem. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, e a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não era profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raízes e secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. Repita comigo: caiu em boa terra e deu frutos. A semente brotou, cresceu
e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus irmãos, essa palavra é poderosa porque ela nos dá várias perspectivas de reflexão. A primeira delas, por exemplo, é a gente poder se colocar no papel do semeador, daquele que tem o seu ofício e sai a semear, independentemente do solo. Ele não escolhe o solo que ele vai semear, ele simplesmente cumpre o seu ofício. Uma outra forma de entender essa palavra é se colocando na posição da semente, aquela que tem o seu potencial, que guarda o seu potencial e que espera o solo apropriado para poder desabrochar. Mas também tem uma perspectiva que eu quero tratar aqui com vocês, que é a perspectiva do solo, que é o colchão, o ambiente onde essa semente vai frutificar. Perceba que quando Jesus fala dessa parábola, ele fala claramente que ele está tratando aqui da palavra e dos corações. Ele fala que o semeador semeia a palavra e encontra diversos tipos de coração. Encontra aquele coração distante, marginal, fugidio, aquele coração que a semente bate e logo vai embora. Encontra também um coração pedrado, pisado, raso, sofrido, onde a semente, embora fique ali depositada, ela não consegue criar raízes. Ele fala também de um coração cheio de distrações, cheio de enganos, cheio de enredo, onde a semente até cresce, até tenta frutificar, mas não consegue, porque são muitas as amarras. E essa palavra fala muito forte ao meu coração, porque Jesus ele tem uma forma didática de tratar conosco de acordo com aquilo que nós conseguimos compreender. Perceba que hoje é uma segunda-feira, são 8h40 da noite, está no terceiro mês do ano, e você optou por estar aqui. Talvez você seja um coração sedento para receber essa palavra. Quando Jesus nos afirma que existem pelo menos 4 tipos de corações que recebem a palavra e se prontificam ou não a frutificar, eu daqui de cima imagino que toda vez que eu abro a boca, eu tenho a possibilidade de alcançar talvez 25% da minha audiência. 25% daquilo que eu falo alcança os corações e impacta vidas e muda a história. Mas o detalhe é que a matemática do Senhor ela é muito preciosa. Esses 25%, eles frutificam de uma maneira abundante. Frutificam a 30, a 60 e a 100 por um. Então, mesmo que ao me manifestar sobre o reino, eu encontre corações empedernidos, fechados, distraídos, aqueles corações que aproveitam a palavra, eles se propõem a frutificar numa ordem superabundante. E tem um ponto bastante interessante dessa palavra, que são poucos os corações que frutificam. Menos ainda são aqueles que frutificam na sua maior porcentagem, 100%. E eu fico pensando, a alegria do meu coração enquanto pai, de ver na vida do meu filho tudo aquilo que eu depositei com amor, carinho, atenção, recursos, tempo, frutificando a 100 por um. Quem gostaria de ver isso aqui na sua vida? Eu gostaria de ver isso na minha vida, na vida dos meus filhos. Eu acho que o Senhor se agrada também de ver isso na nossa vida. E essa é uma perspectiva, a perspectiva do solo. Perceba então que quem dá vida à semente é o solo. O seu coração tem que ser esse solo fértil para a frutificação. Mas tem um outro ponto, que é o que você está disposto a depositar e onde você está disposto a depositar. Como eu falei, você se propôs a vir aqui nessa reunião, porque muito provavelmente você entende que esse é um solo fértil. Dentre tudo que você pode ver por aí, aqui é um lugar onde se você colocar as suas sementes, elas vão frutificar. E eu asseguro a vocês que sim, isso é verdade. Esse é um lugar de semeadura e de exponencialização dos seus recursos. Eu estou aqui na Comunidade das Nações já há algum tempo e eu já não consigo mais contar os testemunhos grandiosos que edificaram a minha vida, dizendo que aqui é um lugar em que nós somos expostos à palavra de maneira plena e segura e por causa disso somos muito abençoados.
E quando você se dispõe a fazer uma contribuição, você não está ajudando para um projeto. Perceba que você não está aqui ajudando as instalações da igreja, não. Você está semeando no reino do nosso Senhor. Existe uma diferença muito grande entre contribuir para um projeto e ter um coração de semeadura, um coração de semeador. O Senhor, Ele abençoa as sementes que são depositadas no solo. Ele não tem como abençoar aquela semente que você guarda no seu bolso ou que você simplesmente come. Todo homem prudente sabe que parte da sua colheita ele precisa reter, aprovisionar para voltar a depositar no solo. Parte da sua colheita ele precisa devolver para a terra para que ele tenha ainda mais abundância. E é isso que o Senhor pede de cada um de nós, através da nossa posição de fé. Ele tem te dado muito, Ele tem te dado bastante. Talvez você ache que ainda não é o suficiente pelos projetos que você tem, pelos sonhos que você tem, mas eu tenho certeza que a sua vida tem sido plenamente abençoada pelo Deus que te aprovisiona. E parte dessa provisão, entenda, é para que você não retenha, mas faça o fluxo da vida acontecer. Eu queria que, por alguns instantes, você fechasse os olhos e pensasse na sua jornada até aqui. Pensasse em momentos em que a provisão chegou e que você imaginava que estava num estreito, que estava num momento difícil, num momento duro, e que surpreendentemente o Senhor te abençoou. Esse é o momento do 30, do 60 e do 100 por 1. Mas ele só acontece se houver semeadura. Então, enquanto você reflete, os nossos oficiais vão estar passando aí com as máquinas, os envelopes. E eu queria te encorajar a entender que você está pisando num terreno fértil. Se por um lado o seu coração precisa ser esse solo revolvido, esse solo tratado, esse solo hidratado e fecundo para a semente cair e frutificar, entenda que você já está em solo fértil. Que as sementes que você deposita aqui, elas frutificam. Esse é o DNA da Comunidade das Nações. A nossa intenção não é abençoar só quem entra por essa porta, mas abençoar essa cidade, abençoar o nosso país, abençoar as nações. Isso faz parte do nosso DNA porque somos terra boa. Então você está convidado a depositar as suas sementes em solo fértil e crer que você vai viver uma multiplicação de 30, de 60 e de 100 por 1. Amém? Fique de pé, feche seus olhos que eu quero orar por você. Pai, nós te damos graças, ó Deus, porque sabemos que o seu amor nos alcançou, a sua mão poderosa, a sua mão generosa está sobre os nossos dias. E isso é a causa, Senhor, de nós não termos sido consumidos. E também é a causa de grande felicidade nas nossas vidas. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a visão da plenitude. Nós te agradecemos porque quando depositamos no seu reino, o Senhor não fala de adição. O Senhor fala de multiplicação, de exponencialidade, de quebra da lógica. E é isso que nós queremos viver, Senhor, no teu altar. Que em nome de Jesus, ó Pai, todo o nosso empenho, nosso esforço seja reconhecer, ó Deus, que cumprimos os princípios e os princípios nos abençoam. E que possamos viver as colheitas, ó Pai, de 30, 60 e 100 por 1, em nome de Jesus. Aplauda ao nosso Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória.
e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, tem homem aí? Hoje eu ia vir com a faixa vermelha amarrada aqui, com a faca assim, tipo Rambo, o retorno, porque é o retorno do Hombridade nesse ano, e temos muitas coisas boas para acontecer nesse ano. Mas como eu fiz uma cirurgia recente, eu estou proibido de pregar. Não sou eu quem prega hoje. Normalmente as pessoas fazem mas é um cara incrível que vai pregar, vocês conhecem ele muito bem, que é o Espílios. Vem aqui, Espílios, já sobe. Mas antes dele falar, eu quero dizer que eu estou aqui com o primeiro livro que ele lançou, O Homem que Deus Procura. O segundo livro que ele lançou, Afiando o Machado, que é um devocional para homens. Nós homens precisamos adquirir conhecimento. Salomão dá esse conselho, né? Adquira conhecimento, porque é mais valioso do que o ouro. Temos o livro também do Márcio Marques, Avancemos, é um livro incrível. E eu acho que eles vão fazer um bem bolado no final ali, saindo da porta. Vocês podem adquirir os 3 aí por um preço diferenciado. Então você adquira esses livros e eu tenho certeza que vai edificar você. Vamos orar por esse moço. Pai, obrigado pela vida do Espílios, pelo seu ministério, por aquilo que o Senhor tem derramado sobre ele. Nós oramos para que o Senhor fale conosco por meio dele. Nós temos visto a sua dedicação, o seu temor, o seu mergulhar na sua presença. E esse ministério que tem surgido não só aqui na Comunidade das Nações, mas também para o Brasil. Esse ministério com homens, e hoje nós o abençoamos essa noite, em nome de Jesus. Boa noite, senhores. Boa noite, senhores. Quem é legendário, levanta o braço. Quase todos, né? Amém. Então a grande maioria já me conhece. Mas eu gostaria de contar um testemunho antes de começar. Talvez você não tenha feito legendários ainda. Talvez você esteja nos assistindo pelas redes sociais. Talvez você tenha até um certo preconceito. O Instagram fala muita bobagem muitas vezes. E eu acabei de voltar de São Paulo, de Alphaville, onde servi na pista da Comunidade das Nações ali. A gente tem a saída de lá, uma parceria com muitas outras igrejas. Todos os homens subiram, todos os homens desceram. E o Legendários, ele nos permite fazer grandes conexões e muitas amizades. Eu tenho o General Escoto aqui, que eu acho que se não fosse o Legendários, eu nunca teria tido a oportunidade de sentar e aprender com um homem como ele.
outros grandes aqui da igreja e outros de outros estados. E nesse último top, eu tive a oportunidade de conhecer um homem, onde ele comentou que ele não tinha filhos. Era um homem com mais de 60 anos de idade. Ele, quando casou com a sua esposa, já jovem, ela teve uma gravidez, e ali perto de 3, 4 meses de gravidez, eles perderam um bebê, e ela nunca mais conseguiu gerar filhos. E para quem sabe, quem já fez o Legendários, ele foi colocado à frente da sua família. Levantava ali a sua bandeira, estava andando com honra, e no final ele fala: eu nunca tive a oportunidade de ter filhos, mas nesse final de semana, Deus me deu 10. Aquele homem, na sua simplicidade, ele teve a oportunidade, pela primeira vez na sua vida, de cuidar de outros homens, de ser pai de outros homens, de liderar outros homens, talvez de um jeito que ele nunca tivesse tido a oportunidade de liderar. Deus fez um milagre na vida dele, transformou algo que antes era uma escassez, uma secura, e trouxe uma paternidade, mudou a vida dele. Um outro não conhecia Cristo, e ali ele teve a chance de declarar ao Senhor, a Jesus, como o Senhor e o Salvador da sua vida. Um outro homem tinha pinos nos pés, tinha dores, e conseguiu superar o seu medo, e ele se escondia atrás das suas dores, e se tornou um líder lá dentro. Um outro com dores também de coluna, superou o seu desafio, superou aquilo que ele achava que ele nunca mais ia conseguir superar. O Legendários, ele não é um final de semana entre amigos, ele não é um congresso de verão, ele não é um acampamento de férias. Ele é uma máquina de formar homens. Homens que não tiveram, muitas vezes, uma referência em casa. Então, se você tem uma boa referência em casa, mas quer ter uma experiência diferente com Deus, vá. Se você não tem e quer ter uma boa referência de homens, vá. Se você é um homem crente há muito tempo e quer ter uma experiência diferente, vá. Se você nunca teve uma experiência com Deus, vá. Você só vai encontrar Deus lá? Não, mas lá você vai encontrar. Então, se você tem no seu coração de ir, e às vezes você tem uma crítica ou um preconceito, não se permita perder a chance de ter uma experiência com Deus por bobagens. Vá você mesmo e tire suas conclusões. É um bom lugar para se estar. E se você quiser estar com a gente aí no Legendários, vá lá no Legendários Brasília, lá vai ter um link. Preencha, depois fala com o pastor César. Você não dá conta? Fala com a gente vê o que a gente pode fazer por você, e eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Amém? Amém. Eu nem entrei na palavra ainda. Se você está com a sua Bíblia, abra em Números, no capítulo 21, e nós vamos ler a partir do versículo 5. A gente vai ler Números 21, de 5 a 9. A grande maioria é só tela azul, ninguém traz Bíblia quase. Amém. E a Bíblia fala o seguinte: e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram e morreram muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que tem sido picado olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de mental e pô-la sobre uma haste, e sucedia que picando alguma serpente ou alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Quando eu era criança, eu escutava uma ministração sobre esse texto, e eu sempre imaginava que essas serpentes ardentes, elas eram serpentes pegando fogo, andando no meio do povo, todo mundo ali, aquelas serpentes queimando no meio da noite, incendiadas. Mas quando você
vai estudar sobre o texto, as serpentes ardentes ou incandescentes são um tipo de serpente do deserto que, quando ela te pica, queima muito. Você sente um sentimento de ardência, de queimado. Então, nas próximas vezes que você escutar sobre serpentes ardentes ou queimando ou isso, não quer dizer que elas estavam pegando fogo e você tinha a cabeça de mim quando eu era criança, mas só que era uma picada que queimava bastante. E só para trazer um contexto para esse texto também, o povo de Israel, ele estava no deserto reclamando contra Deus e contra Moisés. Ele estava reclamando porque eles não aguentavam mais comer maná. Imagina, está vendo pão cair do céu e você está reclamando de uma bênção que Deus está te dando. E como consequência, Deus permitiu que essas serpentes abrasadoras, como disse o texto, alcançassem o povo e muitos morreram. E o povo então se arrependeu e pediu que Moisés intercedesse. E Deus não removeu imediatamente as serpentes, mas ele deu um caminho de salvação. Ele foi olhar para a serpente de bronze ou de metal, como na tradução do texto, e levantado numa haste. E esse episódio se tornou um símbolo profético. Jesus mesmo, em João 3,14, disse: assim como Moisés levantou a serpente, no deserto assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O Filho do Homem seja levantado. Moisés, ele fez uma serpente de metal, colocou numa haste para que as pessoas levantassem os olhos, olhassem para ela e fossem curados. Você já pensou na importância que tem um símbolo quando você ergue os olhos e olha para ele? A gente tem a Praça dos Três Poderes aqui em Brasília, e lá, não sei se vocês sabiam, nós temos uma das maiores bandeiras, a maior bandeira está no Guinness do mundo. Ela está a 100 metros de altura. Ela tem 20 metros de largura, 14 de comprimento de uma ponta a outra. Ela pesa quase 300 quilos. Isso tem alguma importância para a pregação de hoje? Não, mas eu achei bem legal essa referência. Então, na próxima vez que você se deparar numa mesa de restaurante e alguém parar e não tiver mais assunto, está aí um excelente assunto. Uma bandeira de 300 quilos em Brasília, está no Guinness. Eu achei essa informação fantástica. Ei, nosso pastor ainda comprava. Se você tem reclamação com a bandeira, reclama com quem comprou com ela. Eu acho fantásticas essas informações. Bandeiras. A bandeira de um país, ela representa sempre alguma coisa. Ela representa um espírito nacional, um governo, uma autoridade. Muitas vezes nós vamos para outros países, os Estados Unidos gosta muito disso, né? Todo lugar tem uma bandeirinha dos Estados Unidos, aquelas bandeiras menores, aquelas bandeiras grandes. Eu sou de família grega e a história da bandeira da Grécia tem muitas histórias. Se você já viu a ilha de Santorini, aquele monte de paredezinha branca com um teto azul, aquilo é uma referência da bandeira da Grécia. A Grécia, ela passou muitos anos sob domínio de um outro país e eles proibiam que eles estendessem a bandeira da Grécia em qualquer lugar. O que a população fez? Pegou os montes, as montanhas, pintava as casas de branco, o teto de azul, em memória à bandeira de sua nação. A bandeira de um país sempre representa alguma coisa. E a bandeira, ela representa algo. Ela tem um significado forte e claro para todos que olharem para ela. Ela é um símbolo, um estandarte, um memorial. Assim como Jesus, assim como Moisés levantou uma cobra, quando olhamos para uma bandeira, ela tem um símbolo, um significado, um memorial. Você olha, você lembra de algo. E quando tratamos sobre o homem, sobre masculinidade, ele foi feito imagem e semelhança de Deus. A imagem, quando eu penso, é que Deus tem a mesma imagem de nós. Um nariz, uma boca, 2 olhos, 2 orelhas. Deus fala que ele tem uma barba. Nós somos imagem desse Deus. Nós somos imagem de Deus. E a semelhança é como nós agimos como Ele. Não, quando tratamos sobre isso.
Quando Adão foi colocado no Éden, ele era a imagem e semelhança, ele representava Deus. E o momento que foi criado foi o momento mais próximo dessa semelhança. Não existia pecado que o separasse dessa essência. A fidelidade de Adão correspondia à semelhança e ao caráter de fidelidade de Deus, aos valores que Deus representa e representava naquela época. No momento em que Adão pecou e se escondeu, ele deixou de ser esse símbolo real da semelhança de Deus. O pecado é a quebra do compromisso de permanecer semelhante a Deus. O pecado não é só fazer uma escolha errada. O pecado é você se afastar da semelhança de Deus. O pecado não é só uma escolha ruim. Não é só você errar. Não é só um pecado. O pecado sozinho assim, uma palavra sozinha. O pecado é você se afastar da semelhança de Deus. Todo pecado é uma infidelidade. Você está quebrando uma promessa. Você está falando que você não quer mais fazer parte daquela semelhança divina para a sua vida, daquela semelhança de que você representa algo. O grande desafio do homem, então, é ser um fiel, sendo Deus a sua referência. E Ele não é fiel a nós. Deus não é fiel a nós, mas Deus é fiel para nós. Como funciona isso? A fidelidade de Deus para a nossa vida não depende da nossa fidelidade a Ele. Porque se a fidelidade de Deus dependesse da nossa, Deus se tornaria infiel com a nossa infidelidade. E isso não faz sentido, porque Deus é fiel a Ele mesmo. Essa é a identidade de Deus. Deus é fiel. Ele não vai quebrar uma promessa que Ele fez. Essa é uma boa palavra. Deus não quebra as promessas que Ele fez para a sua vida. Deus tem promessas para você que Ele não vai quebrar. Se Ele fez, Ele vai cumprir. Um bom exemplo de como essa identidade funciona, essa identidade de fidelidade, é um casamento. Quando falamos de um relacionamento entre um homem e uma mulher, existe um pacto de fidelidade, onde mesmo que um dos dois seja infiel, o outro não tem liberdade para ser infiel. Você permanece naquele pacto. Você pode depois fazer outras coisas, aí vai do teu coração. Você pode se divorciar se alguém for infiel, mas não é o que a palavra fala. Mas quando alguém for infiel a você, isso não abre uma brecha para você também ser infiel. Cabe a você permanecer fiel. A fidelidade faz parte dessa nova identidade dos nubentes, e a quebra dessa identidade por um dos dois só faz desse cônjuge que traiu um infiel, e não os dois, pois o outro permanece com o seu pacto, com a sua identidade intacta. Ou seja, no altar, durante os votos de casamento, os noivos fazem um compromisso, não só um com o outro, mas com ele mesmo. Ele faz uma promessa: eu serei fiel a você, e não importa onde eu esteja, quem esteja vendo, ou o que eu esteja fazendo, eu permanecerei fiel, e eu vou estar lá, mesmo que você não saiba, eu vou saber. Então eu estou fazendo uma promessa não só para você, mas para mim mesmo, é um compromisso. E a aliança é esse símbolo de um compromisso, um memorial. Você tem essa aliança no dedo, toda vez que você mexer nela, você olhar para ela, você lembra do seu pacto, você lembra do seu compromisso, que não importa onde você esteja, você permanece fiel àquilo que você prometeu. Ou seja, no altar, os votos de casamento são um compromisso de uma nova identidade. Você assume uma identidade de fiel. E quando você quebra o pacto, e por exemplo você traz sua esposa, você não foi só infiel a ela, você foi infiel a você mesmo. Você fez uma promessa, a sua identidade, você quebrou a sua identidade de fidelidade. Você deixou de ser fiel, e agora você é um infiel. Na história de Noé, por exemplo, o arco-íris é também um memorial, um símbolo de Deus com o homem. E ali Deus fez uma promessa de que Ele nunca mais destruiria tudo. E Deus permanece fiel nessa promessa. Ele nunca mais quebrou essa promessa, porque Ele é fiel à própria palavra. Assim é o caráter de Deus, com que tem um compromisso com Ele mesmo, e ser uma referência absoluta da verdade, permanecendo firme à sua própria palavra, na sua própria promessa. A fidelidade é o grande ponto de referência.
Vivemos hoje em um momento da história onde as mudanças culturais são muito rápidas e permanecer fiel aos próprios princípios e valores é a grande revolução do momento. Algumas semanas atrás aconteceu um desfile de escolas de samba e pegaram a família tradicional cristã e colocaram ela enlatada, em conserva, como se aquilo fosse ruim. Como se permanecer fosse ruim, se a gente fosse conservado. Ali estão querendo dizer que a gente é fora de moda, que a gente é ultrapassado, que a gente é demodé, que aquilo não faz mais sentido. Mas só se conserva o que é bom. Ninguém conserva o que está estragado, ninguém conserva o que é lixo, ninguém conserva o que ninguém quer jogar fora. Nós conservamos o que deve permanecer, nós conservamos o que deve ser bom. E esse é o princípio. Ninguém conserva o lixo, conserva-se aquilo que tem valor. E a sociedade, ela está carente de referências, principalmente quando falamos sobre homens e masculinidade, símbolos. É muito fácil enxergar isso na cultura. O herói se tornou o homem fraco e inseguro, que nem sabe o que fazer e nem para onde está indo. Filmes onde o personagem masculino é um bobão, um fraco, um pamonha, um desastrado, um idiota. É assim que o homem masculino tem sido retratado. E o se sacrificar virou uma grande bobagem, porque o importante é fazer o que te faz feliz. É isso que a cultura tem dito para os nossos filhos, para as crianças, para os adolescentes. Larga tudo! Vai ser feliz, isso é o que é importante. E essa parte do ser feliz me deixa doido. Eu vou falar algo, nem está aqui, para os casados. Se você está pensando em terminar o seu casamento só para ser feliz, não faça isso. O que os seus filhos precisam é de você e sua esposa se dando bem. É de você e sua esposa se amando, é de você e sua esposa juntos. E se você, mesmo assim, decidir terminar com ela só para ser feliz, você está abrindo uma brecha dentro da sua casa, para entrar uma outra pessoa, e se aquela outra pessoa fazer algum mal para os seus filhos, ser violento, passar por um abuso, a culpa é sua. Porque você não passa de um egoísta que está colocando a vida e a saúde dos seus filhos em risco só para ser feliz. Então, se você está tendo um problema no seu casamento, o seu papel não é buscar a sua felicidade, o seu papel é se resolver com a sua mulher. É vocês encontrarem um meio do caminho entre vocês dois, para vocês viverem bem e ali sim encontrar felicidade. Baseie a sua vida em princípios e valores. Seja firme naquilo que você prometeu. Você não precisa ficar procurando um erro nas pessoas. Cabe a você ser firme a sua identidade no caráter de Deus. O posicionamento fiel a essa semelhança divina, ela vai destoar e revelar o pecado à sua volta. Não fique apontando o dedo para todo mundo. Não seja um crente chato. Ninguém gosta de um crente chato, falando que se você fizer algo, ou você ir para tal lugar, você vai para o inferno. Você quer ver uma mudança nas pessoas? Seja mudança. Deus chamou o homem para ser uma referência de como as coisas devem ser, e os princípios servem exatamente para balizar e orientar o caminho. É como andar em um trilho de trem. Se você sai do princípio, você sai do trilho, você sai do caminho. Princípios e valores. Existem situações baseadas em princípios e valores que você não precisa orar para Deus e perguntar o que você deve ou não fazer. O princípio já é claro. Faça ou não faça. Permanecer calado ou ser conivente frente ao pecado é ser leal aos próprios medos e às próprias inseguranças. Não deixe de assumir o risco de ser uma referência fiel à semelhança de Deus, a algum caráter da personalidade de Deus. Jesus teve a coragem de descer dos céus, abrir mão da sua divindade e se tornou homem por você.
Então aprenda a agir como homem por Ele. Seja homem. Assuma os seus compromissos. Cumpra as suas promessas. Tenha palavra. Aprenda a agir com Ele, por Ele. Em 1 Coríntios 16, 13 e 14 está escrito: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos como homem, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Se torne um homem poderoso, firme, faça tudo por amor. Esse é o segredo de ser um bom homem. Faça tudo por amor. É isso que está na palavra, é isso que Paulo está ensinando. Quando fizer essa escolha, você escancara as aneguações do tempo presente e as promessas do futuro. Quando você se torna algo diferente dos padrões do mundo, acaba incomodando outras pessoas, porque o seu posicionamento fiel mostrará onde eles escolheram errar, pecar, serem fiéis, abriram mão dessa identidade divina. Deixa de ser um crente chato. Viva do jeito certo. O pastor Márcio Marques, no livro Avancemos, ele fala que discipular é pregar o evangelho com a própria vida. É viver do jeito certo. É avançar mirando nas coisas certas. Essa é a essência da fidelidade. É preciso coragem para estar perto de pessoas assim, onde elas são tão firmes, tão fiéis, que te constrange. Tem o pastor Jamaica, que é da minha equipe de voz aqui em Brasília. Ele não é um pastor aqui da casa, ele é um pastor lá em Aparecida de Goiânia. Mas eu brinco que toda vez que eu estou perto dele, eu me constranjo. Porque eu sei o preço que ele paga para carregar o que ele carrega. Todos os dias, 3 horas da manhã, ele acorda para orar. Todos os dias, 3 horas da tarde, ele sai de casa e ele tem uma agenda com Deus para cumprir. Ele sobe um monte e vai orar. E eu cansei de receber orações dele pela minha vida. Ele se tornou um intercessor pela minha vida. Ele fez um pacto com Deus, de orar 3 horas da manhã e 3 horas da tarde. É uma promessa que ele fez, é um compromisso que ele assumiu, é algo que ele faz, não para mostrar para os outros, mas porque ele fez uma promessa para Deus, por algo que ele recebeu. E isso constrange. Eu sei que ele é muito mais crente que eu, para acordar 3 horas da manhã e 3 horas da tarde parar o seu dia para orar. Eu estava fazendo um devocional agora com a equipe de São Paulo, 1 mês acordando 5 horas da manhã. Como aquele povo é crente. Jesus, como eu sofri para acordar todo dia 5 horas da manhã. Ainda mais com o bebê pequeno em casa, tinha dia que eu dormia 2 horas a menos. Foi um teste de fidelidade. Um teste. Ser homem é isso. É o que sobra depois que se tira tudo o que não importa. O que sobra? Se tirarem seu dinheiro, seu carro, seu braço grande, sua faixa preta de jiu-jitsu, o que sobra? Isso que é ser homem. São as promessas que você faz. Busque ser uma dessas pessoas. Se torne esse ideal e mostre ao mundo como um ser não pelo apontamento, não pelo julgamento, não pela condenação, mas pelo exemplo do que ser. Seja um exemplo. O próprio ser vai ressaltar o que está errado. O seu posicionamento vai ressaltar o que está errado no ambiente que você está. Deus te chamou para ser fiel. Para ser fiel à semelhança dele, para você agir como ele, para você fazer o que ele faz, para você caminhar onde ele caminha, para você tocar onde ele toca, para você abençoar o que ele abençoa. Fidelidade é um chamado. Quando Adão pecou, ele se afastou desse chamado. Mas Jesus veio para cumprir essa promessa. A Bíblia fala que pelo pecado de um, todos pereceram, mas pelo sacrifício de um,
todos foram salvos. Jesus o sacrifício. Por Ele, para Ele e com Ele. Ele é o objetivo. Ele é o foco. E eu quero encerrar já com um texto que lemos juntos no começo. Está em João 3,14. Assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus é o símbolo da masculinidade perfeita. Ele é o homem perfeito. Ninguém será mais perfeito do que ele. Se existe alguém que deve ser imitado, é ele. Ele é o padrão a ser seguido, o alvo a ser acertado, o objetivo final, a matriz perfeita. Paulo fala: sede meus imitadores, porque eu imito ele. Imitar a Cristo. Ele é o alvo, ele é o foco. Toda a masculinidade do cristão, ela foi santificada em Cristo, em Jesus. É uma alegria pensar que, como Ele redimiu o homem por inteiro e o santificou em tudo, a nossa masculinidade, a nossa semelhança em Deus, serve para glorificar a Deus. Se você pensar no propósito da sua masculinidade, no para que você nasceu homem para glorificar a Deus. As pessoas têm que olhar para você e enxergar a Cristo. Ser um bom cristão, ser um bom crente, ser um bom homem, não é sobre andar com essa Bíblia aqui debaixo do braço. É sobre as pessoas olharem para você, elas provarem dos seus frutos e falar: isso aqui tem gosto de Jesus. Isso aqui está mirando em Jesus. Aquele homem é um bom homem porque ele é um bom cristão. Se você é um bom marceneiro, faça bons armários, as pessoas vão falar: aqui vai um homem de Deus porque ele fez o bom trabalho. Se você é um bombeiro, seja um bom bombeiro, para que as pessoas possam falar: aqui vai um homem de Deus porque ele fez bem o seu trabalho. Se você é um bom atleta, seja um excelente atleta, seja o melhor atleta, para que as pessoas possam olhar para você e falar: ali vai um homem de Deus, porque ele está ocupando o lugar mais alto. Se você é um advogado, se você é um médico, se você é um empresário, se você é um comerciante, não importa o que você seja na sua profissão, faça na melhor forma, para que as pessoas possam olhar para você e dizer: ali vai um homem de Deus, eu quero ser igual a ele. O que ele faz para que eu possa fazer igual? Onde é que ele aprendeu isso para que eu possa aprender também? Onde é que ele está indo para que eu possa ir com ele? O que ele leu para que eu possa ler? Onde ele aprendeu para que eu possa aprender? Você precisa mirar em Cristo. É assim que levantamos Jesus na nossa vida, que tornamos ele um estandarte, a nossa bandeira, o nosso símbolo. A nossa vida mira nele. Não é contar a nossa biografia, a nossa história com os recursos dele, mas é contar a história dele com a nossa vida. Nós somos o recurso. Eu escrevi livros e amei por isso. Deus me deu uma mensagem que eu me alegrei muito em escrever. Deus está me dando uma voz que eu me alegro muito em falar. Mas eu sou só uma caneta na mão do autor. E uma hora a tinta acaba. E quem vai subir aqui para falar aquilo que eu estou falando, depois que eu não estiver mais aqui? Eu sou a segunda geração de cristãos na minha família. O meu pai foi o primeiro. Se converteu sozinho. Meu avô ficou muito chateado quando meu pai se converteu. Ele não aceitava. Eles morando na mesma casa, meu avô passou 10 anos sem falar com o meu pai. Ele jantando na mesa, meu avô falava: mulher, minha avó, né? Não vou falar o nome da minha avó. Mulher, pede para o seu filho me passar o sal. 10 anos. Mas na consagração pastoral do meu pai, meu avô estava lá, chorando de alegria, falando: esse é o meu filho. Eu criei um bom filho. Ele é médico, ele formou, eu não tive a oportunidade de fazer o primário, mas o meu filho é médico. Meu filho se tornou um pastor, meu filho se tornou respeitado. Ele mira para Cristo. E no leito de morte, meu avô aceitou a Cristo como o Senhor e Salvador da vida dele.
Meu pai fez a oração de confissão com ele. E quando meu avô abriu os olhos, ele falou: Joanes, tem um homem de branco sentado aqui do meu lado na cama. E meu pai falou: é verdade, ele está aqui. Ele vai levar o senhor daqui a pouco. O senhor está com medo? Ele falou: não, eu estou tranquilo. Eu sei para onde eu estou indo. Você mostrou o caminho para mim. Eu quero ser um homem igual você foi, filho. Eu quero encontrar esse homem que te ensinou a ser esse homem que eu não ensinei. O que vocês têm ensinado? A vida de vocês tem mirado no quê? Mas essa noite é uma noite de compromissos. Firmino falou bem. É uma noite de coragem. Uma noite de posicionamento. Uma noite onde eu quero te convidar a fazer uma promessa, a assumir um compromisso. Se essa mensagem você acha que foi para você, quando eu chamar, não agora, eu vou te pedir para vir aqui na frente. Mas antes disso, eu não tenho como perder a oportunidade de falar de Jesus e perguntar se alguém aqui nunca o convidou para morar na sua vida, para fazer morada no seu coração, para ser Senhor e Salvador da sua vida. Se você nunca fez uma oração de confissão na sua vida, eu quero te convidar a ficar de pé. Se você nunca convidou a Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te convidar a ficar de pé e fazer esse convite. Porque Ele quer entrar e fazer algo diferente em você e com você. Ele quer te ensinar a ser um homem melhor. Ele quer te ensinar a ser um homem como Ele é. Ele quer se tornar um referencial. Ele quer virar a sua bandeira. E não só isso. Se você acha que você não tem sido uma bandeira de Jesus, um estandarte, onde você não tem feito as pessoas mirarem em Cristo na sua vida, eu também quero te convidar a assumir esse compromisso. A ser um homem, a começar a andar por valores, por princípios, a deixar de ser esse crente chato que aponta o dedo e começar a se tornar um crente que levanta Jesus na sua vida, que não está apontando para as pessoas um livro de regras, mas convidando elas a ter um relacionamento com Jesus. A sua vida, ela tem que ser muito mais, além de seguir os 10 mandamentos. A sua vida tem que dar frutos que duram, frutos para a eternidade. Nós não vamos levar nada de físico ou material para os céus, mas que a sua vida possa mirar tanto em Jesus, que ao olharem para você, elas possam seguir a Cristo, elas possam falar que elas podem imitar você. Se existe algo na sua vida que não deve ser imitado, faça esse compromisso agora, que você não vai mais fazer, que você vai estar largando isso para lá, que você vai estar vivendo diferente, que você vai estar fazendo diferente. Se isso é para você, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Se você quer viver a sua vida diferente, e você quer assumir esse compromisso, eu não quero te expor. A ideia não é você falar que você vive tudo errado. O propósito é você assumir um compromisso. É você fazer uma promessa para Deus, que você vai viver conforme os princípios dEle, os valores dEle, que você vai andar nesse trilho, que você vai levantar a bandeira dEle, que Jesus será o seu estandarte, o seu símbolo, que Jesus vai ser o alvo que você vai acertar. Você pode errar, mas você nunca vai tentar admirar, você vai tentar parar de mirar nesse palvo, que se você tropeçar, você vai cair e levantar, que Deus vai firmar os seus passos, que você vai dar testemunho, que algo diferente vai vir de você, que a sua história vai mirar em algo, que Jesus vai ser o foco, o alvo, o objetivo, a bandeira. Convidar os pastores para estar orando pelas pessoas aqui na frente.
Existe uma promessa para a sua vida. Existe um propósito para aquilo tudo que você é. Deus está levantando homens nessa noite. Homens para serem símbolos, memoriais e ideais a serem imitados. Homens que têm Cristo como referência, que são imitadores dele. Deus está levantando homens que serão como estandartes da sua glória, que vão fazer a diferença onde quer que estão. Homens que estão se levantando contra a injustiça, contra a violência, contra o abuso, contra o adultério, contra o divórcio. Homens que vão mostrar o que é ser um homem segundo os padrões de Deus para o mundo. Deus está chamando homens para ser sal e luz, para trazer clareza e sabor para aquilo que acontece no mundo. Deus está te convidando para fazer essa promessa, não comigo, mas com Ele. Uma promessa de ser bandeira, de ser estandarte, de ser símbolo, de ser um memorial. Se levante, eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, hoje, Senhor, é uma noite de promessas, é uma noite de compromissos, é uma noite de fazer diferente, é uma noite, Pai, de trazer sabor, de trazer clareza, é uma noite, Senhor, de te levantar como um símbolo das nossas vidas. Que assim como Moisés levantou aquela serpente, o Senhor levante homens nessa noite para curar essa geração. Homens imitadores de Cristo, que simbolizam a Cristo, que simbolizam, Pai, o resgate, que simbolizam a Tua salvação, a Tua palavra, que simbolizam, Senhor, a diferença para esse mundo, que simbolizam a Tua fidelidade para esta geração. Levanta, Senhor, homens, transforma corações, transforma mentes, faça diferente, Pai, nessa geração, que cada um desses homens saiam daqui transformados, mudando a sua casa, mudando a sua cidade, sendo diferente no seu trabalho, sendo uma referência onde quer que eles estejam, em o nome de Jesus. Eu sou filho de Deus, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Você pode dizer isso? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho.
Coloca a mão no ombro do seu irmão, ore por ele nesse momento. Levanta a sua voz, interceda por ele, pela casa dele, pela família dele. Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela sua palavra que foi ministrada, que foi exposta, que foi declarada neste lugar. Eu sinto que há um chamado para a maturidade, para o crescimento, para a responsabilidade. Queremos ser homens, Senhor, inquebrantáveis, que não se curvam diante dos pecados e das dificuldades, mas daqueles que mantêm os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Daqueles que se fortalecem no Senhor e na força do seu poder, como diz a sua palavra. Daqueles que medita no livro da lei dia e noite. Daqueles que se posicionam diante de ti e que, como Jesus, mesmo que sue sangue, não foge do propósito, não foge da missão, da direção que o Senhor deu, do chamado que o Senhor fez. Queremos verdadeiramente dizer que Jesus é o nosso Senhor. E dizendo assim, estamos dispostos a seguir a sua verdade e a sua palavra. Por isso, Senhor, fortaleça-nos, fortalece cada homem aqui neste lugar. Aqueles que estão nos assistindo online. Em nome de Jesus, nós cremos que homens posicionados podem mudar circunstâncias, mudar atmosferas, como Elias, que declarou a seca, dizendo: perante o Deus, em nome do Deus, perante cuja face estou. Um homem que andou com o Senhor e alterou o tempo. Um homem que declarou a chuva. Um homem que julgou os profetas de Baal, julgou o engano na vida das pessoas. Ou como Paulo, que o lenço curava, que se derramou como oferta de libação, como ele mesmo disse, que combateu o bom combate, guardou a fé e completou a carreira. Senhor, que sigamos o conselho que ele deu a Timóteo. Sê tu exemplo na palavra, no trato, no amor, na fé, no proceder. Em nome de Jesus, que sejamos essas cartas vivas, escritas por dentro e por fora, como diz a sua palavra aos Coríntios. E que nunca percamos a nossa conexão com o Senhor. E quando errarmos, Senhor, porque sim, nós erraremos, que sejamos rápidos para consertar o erro. Que sejamos rápidos para buscar a sua presença, como aquele pecador que bateu no peito dizendo: tenha misericórdia de mim, Senhor, pois sou um pecador. E o Senhor disse que ele saiu justificado porque reconheceu o seu erro. Senhor, hoje nós te celebramos, porque o Senhor é a estatura do varão perfeito. O Senhor é o nosso exemplo. O Senhor é Deus como Deus é, e foi homem nessa terra como todo homem deveria ser. E assim queremos andar, Senhor, em nome de Jesus. Antes de encerrar, eu só quero ler o texto que eu pregaria hoje, que Paulo fala, que eu acredito que tem a ver com a mensagem que o Espírito trouxe. Que Paulo fala para Timóteo na sua primeira carta, de 11 a 16: ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a sua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza.
Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligentes com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita nessas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti como aos teus ouvintes. Que texto incrível! A gente vê um velho Paulo, no final da sua vida, aconselhando o jovem Timóteo, aquele que pegaria o bastão para dar continuidade, aquele que foi citado por Paulo como um exemplo para a igreja de Coríntios. Ele disse: sede meus imitadores à igreja de Coríntios, assim como eu sou de Cristo, e por vossa causa, para que vocês vejam como eu ajo, eu estou enviando Timóteo. Porque Timóteo era um exemplo. Nós, os 40 mais, precisamos preparar a próxima geração. Precisamos ser o exemplo para esse povo. Eu me lembro numa Copa, não lembro qual foi a Copa, não sei se foi na de 98, que teve um jogador famoso, não vou falar o nome dele aqui, mas você vai saber quem é, que cortou o cabelo e deixou aquele tupete igual do Cascão. E depois a gente viu aquele monte de criança, pastor Fábio, cortando o cabelo igual dele. Ou seja, ele inspirou umas crianças. Mas passou um tempo depois, ele se envolveu, você sabe com o quê? Com aquelas mulheres que falam grosso, sabe? Imagina! Quem foi referência para aquelas crianças que estavam cortando o cabelo tudo igual? E Paulo fala para Timóteo: ei, seja você o modelo. Nós precisamos ser o modelo para a próxima geração, irmãos. Amém ou não amém? Você crê nisso? Mas eu vou pregar essa mensagem em um momento oportuno. Estamos voltando com hombridade. Mês que vem temos mais um encontro. Se ligue no CN News, se ligue no CN Hombridade, na rede social, nos grupos, que a gente vai divulgar. Temos uma agenda incrível para esse ano, com fraternizações, desafios, muita coisa boa, uma conferência só nossa, vai ser incrível. Vamos ter algumas montanhas para subir, não é isso, pastor César? Quem aqui ainda não é legendário? Levanta a mão. Olha aí. Normalmente a gente aluga o kit montanha para a pessoa subir a montanha, que é uma mochila, saco de dormir, todo item obrigatório para subir a montanha. E essa locação é R$650. Mas hoje, quem procurar o pastor César e fazer inscrição, nós vamos liberar de graça esse kit, né? Nós vamos semear. Amém? Então, você que não subiu e deseja subir, eu quero dizer uma coisa: você merece viver essa experiência. Não é uma brincadeira de escoteiro de adulto. Só quem sobe sabe o que acontece lá. Você volta impactado. É muito incrível. Cada montanha que a gente sobe, eu já subi acho que quase 20. Cada montanha que a gente sobe, a gente é impactado. A gente vê muita coisa acontecendo. É sensacional, irmão. Sensacional. É incrível isso. Amém? Não deixe de adquirir o livro do Márcio do Espílios, ele no final. Se eu não me engano, o brother do churrasquinho está lá também. E se ligue nas redes sociais e no CN News, que a gente vai divulgar a agenda hombridade para esse ano. E promete, eu quero ver você perto, tá? Logo, logo vai sair aí o GCzão de homens, para aquela galera que está desconectada. Esses dias eu atendendo um brother, falei: quanto tempo você está na igreja? Ele: 3 anos. Eu falei: não pode. Nunca te vi. Tem 3 anos. Acontece contigo, pastor César? Acontece contigo, pastor Fábio? Muita gente há 3, 4 anos na igreja e desconectada. Então vamos lançar um GCzão de homens aí. Eu vou estar à frente, uma vez ao mês só. Não é culto, não será culto, não. Vai ser uma roda, uma conversa boa, um estudo incrível para a gente se conectar. É importante.
Jesus enviou os discípulos de 2 em 2. Ou seja, o homem não pode ficar sozinho. Amém? Vamos aí ombro a ombro. A Bíblia fala: suportai-vos uns aos outros em amor. Não é no sentido de tolerar, é de dar suporte. Amém? Vamos ombrear juntos aí por todo esse ano e vamos ver coisas grandes acontecer. Amém? Levante sua mão. Pai, obrigado por esses homens. Em nome de Jesus, que essa palavra que foi ministrada hoje tenha falado, mas que permaneça no coração deles, criando raízes, e que frutifique, cresça, floresça, que dê frutos, e que em nome de Jesus isso possa reverberar na vida de outras pessoas. E nos dê essa conexão, essa liga, essa unidade, essa confraria, Senhor, entre nós, os homens dessa igreja, e que sejamos aqueles que vai pegar do outro lado, que vai levar a arca, que vai chamar a responsabilidade para si, que vai matar no peito, que vai resolver, que vai abrir o céu quando for necessário, que vai influenciar, operar espiritualmente em todas as áreas da vida, que vai ser exemplo, Senhor, a ser seguido. É isso que nós queremos e é isso que buscaremos em nome de Jesus. Deus abençoe você. Que o amor de Deus, a graça do Senhor, a comunhão do Espírito Santo seja sobre sua vida, sua família, seus negócios e onde você colocar as suas mãos. Deus abençoe. Quem deseja subir a montanha e receber grátis a locação, procura o pastor César. Deus abençoe e até a próxima.